Queria, com a permissão do nosso pastor Hélio, e também do nosso evangelista, nosso irmão Biraci, ler um texto que o Senhor Deus tem colocado no meu coração, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15, e eu quero ler alguns versículos a partir do verso de número 22. Êxodo, capítulo 15, a partir do verso de número 22 em diante, que diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhe deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Verso de número 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Meus amados irmãos, eu quero, nesta madrugada, trazer uma reflexão que o Senhor tem colocado no meu coração, cujo tema é as águas amargas de Mara. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido, bastante pregado, mas a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. Depois do milagre da travessia do mar, depois da festa do povo do outro lado, depois do cântico de Miriam, agora seria uma nova fase. No verso de número 22, existe uma expressão que me chama muito a atenção, a expressão depois. Porque esta expressão depois, a Bíblia, ela quer nos revelar algo. Depois de quê? Depois do milagre, depois da realização da bênção, eles agora teriam que ter um novo posicionamento. É uma nova fase. Eles teriam agora que percorrer até o caminho da promessa. E esse caminho não era fácil, era um caminho que iria vir vários desafios, várias provações, várias adversidades. E a gente vê que essa expressão depois, a gente entende que era um novo tempo, que não se vive apenas de festas, que não apenas se vive de comemorações, mas eles teriam que agora estarem sendo provados, estarem agora aprendendo com Deus no deserto, naquela nova caminhada. O interessante é que eles caminham e chegam até o deserto de Sur. E no verso de número 22, a Bíblia diz que eles não acharam água durante 3 dias. Eles caminham durante um período de tempo e eles não conseguem achar água. E é interessante porque eu destaquei algumas lições que podemos extrair desse texto. A primeira lição, meus amados irmãos que estão nos ouvindo e me vendo nesta madrugada, é que o não de Deus faz parte do processo. Observe que eles caminharam durante 3 dias e a Bíblia é clara e categórica. E ela diz para nós, e eles não acharam água. Eles caminham, evangelista Biraci, por 3 dias e não acham água. O primeiro detalhe que eu aprendo aqui é que eles estão no deserto, mas eles não estão parados. Eles estão no deserto, mas eles estão posicionados. Eles estão no deserto, mas eles estão caminhando, porque deserto é lugar de posicionamento. Tem muita gente parado no deserto, mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que todo homem de Deus que Deus levantou passou pelo deserto e teve posicionamento. Até o próprio Jesus, a Bíblia diz que no deserto ele orou durante 40 dias e 40 noites. E é interessante que o não faz parte do processo. Interessante que devemos lidar com o tempo do não. Nem sempre Deus vai dizer sim. Nem sempre Deus ele vai nos dizer ou fazer aquilo que nós desejamos. É interessante nós entendermos que o não de Deus
faz parte de um processo de aperfeiçoamento, que o não de Deus nos traz amadurecimento. Já dizia um certo pregador, se Deus só dizer sim, a gente fica um crente mimado, e me permita essa expressão. O não de Deus faz parte, existem tempos de Deus dizer não, e existem tempos de Deus dizer sim. Muitas vezes a gente quer uma porta aberta, e Deus diz, ainda não é no meu tempo. Muitas vezes a gente quer que Deus ele cure uma enfermidade, resolve uma causa na justiça, mas ainda não é no tempo dele. Então a gente precisa lidar com o não de Deus. O não de Deus faz parte do propósito. Observe que eles andaram 3 dias e não acharam água. Ali já era um propósito de Deus. E o texto continua. O segundo ponto que eu aprendo aqui é que às vezes Deus nos leva para águas amargas. Eu vou repetir. Às vezes Deus nos leva para as águas amargas. Porque se a gente olhar o texto, versículos posteriores, vai dizer que Deus os provou ali. Quem está levando o povo é o próprio Deus. Deus está começando aqui no capítulo de número 15, verso de número 22. Deus está começando um teste, Deus está começando a prová-los de uma maneira sobrenatural no deserto. E a gente entende que aqui, exatamente no verso de número 23, Deus decide prová-los através das águas amargas. Agora é interessante que eu aprendo com Deus algo extraordinário, porque o mesmo Deus que abre o mar para o povo passar, é o mesmo Deus que conduz o povo para as águas amargas para um propósito. A gente precisa entender que às vezes Deus vai abrir as portas e às vezes Deus vai fechar as portas. Às vezes Deus vai nos conduzir ao caminho do milagre e às vezes Deus vai nos conduzir ao caminho da provação. Existem dias que Deus abre e dias que Deus fecha. Existem dias que Deus vai abrir o mar e existem dias que Deus vai decidir levarmos a caminhos, e aqui no sentido da palavra, as águas amargas. Nós precisamos entender que no milagre existem processos e etapas. E nós precisamos entender que Deus trabalha com etapa. É um dia Deus, Ele nos dando milagre, e outro dia Ele nos provando. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram ali, Deus os conduziu até ali, a Bíblia vai dizer que eles começam a murmurar. Quando eles chegam em Mara, eles começam a murmurar. E eu aprendo aqui um terceiro ponto interessante, que ali era uma geração de murmuradores. Por quê? Porque eles começam agora a desprezar o amargo. Observe que quando eles provam das águas de mar, eles se frustram. Eu imagino que quando, a Bíblia não diz, mas eu imagino que quando eles avistam as águas de Mara, cria-se no seu coração, ou nos corações daqueles que ali estavam, uma grande expectativa. Nossa, nós achamos água. Só que quando eles vão provar daquelas águas, eles percebem que aquelas águas são amargas. Eles se frustram e agora eles começam a murmurar diante das águas amargas. E a Bíblia diz que eles não puderam beber daquelas águas. Eu entendo uma coisa deste povo, desta geração de murmuradores, que esse povo aceita a vitória, mas não aceita ser provado. Este povo aceita o doce, mas não aceita o amargo de Deus. Este povo aceita milagres, mas não aceita passar por escassez para um propósito. Esse povo aceita viver diante de Deus através de milagres, mas não aceita o amargo de Deus para as suas vidas. E a Bíblia diz que ali eles murmuram. E essa geração me lembra a geração de hoje, porque nós estamos vivendo em uma geração, não generalizando, mas a geração de hoje quer o doce, mas muitas vezes não quer o amargo de Deus. A gente precisa entender que o processo de Deus
é Deus fazendo milagre e Deus nos provando. A geração de hoje é uma geração que quer bênção, quer vitória, mas rejeita a prova, rejeita a luta, rejeita a adversidade. Estamos vivendo em uma geração, e digo mais uma vez, não generalizando, que existem uns que querem ser salvos, mas não querem abnegar, não querem renunciar ao seu eu. Existem muitos que querem Jesus só na parte que ele é amor, mas despreza que ele é juiz e age com justiça. Hoje tem prevalecido, infelizmente, a teologia da prosperidade. Hoje, o evangelho triunfalista, onde coloca o homem como centro de tudo. O que é isso? É a geração que só aceita o doce, mas não quer passar por provações, não quer passar por desertos. São pessoas que apenas querem Deus para satisfazer os seus desejos, e esta é a geração deste povo. Não aceitaram o amargo de Deus. E observe que enquanto eles estão murmurando, a gente não observa Deus agindo, a gente não observa Deus se manifestando. Enquanto eles estão murmurando, Deus não mostra, Deus não responde. Sabe por que tem muito crente que passa tanto tempo no deserto, tanto tempo na prova? Porque ao invés de ele provar o amargo e crescer, ao invés de ele abraçar os propósitos de Deus, a vida dele é murmurar, a vida dele é reclamar. Ele quer o doce, ele quer o mel, mas ele não quer passar por mar, ele não quer provar do amargo de Deus. Mas eu venho nesta madrugada te dar uma palavra da parte de Deus. Não despreze o amargo de Deus, não despreze a escassez, porque Deus te colocou aí para um propósito. Não questione os métodos que Deus usa para tratar você. Muitas vezes a gente não entende porque as portas se fecharam, porque tudo está dando errado, e Deus está permitindo a gente tomar o amargo e está dizendo: não questione, porque eu estou te tratando. E muitas vezes a gente não consegue entender. A gente fica igual este povo aqui murmurando. Quando Deus abre a porta é glória a Deus, quando Deus faz, aleluia. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente diz: Senhor, eu não aguento, eu vou desistir. Mas Deus está dizendo para nós através da sua palavra, e para você que está, aleluia, me vendo, você que vai me ver posteriormente, amanhã ou outro dia, Deus está dizendo: aguenta, porque eu estou te tratando, eu estou te tratando em Mara, irmãos. Coisa linda. E é interessante que aquele povo, evangelista, irmão Ubiraci, eles murmuram, eles querem provar o doce, mas eles rejeitam o amargo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, no verso de número 25, que Moisés, ele clama ao Senhor. Enquanto o povo no amargo murmura, Moisés no amargo ele ora. E eu aprendo uma coisa com o Senhor, e qual é, irmão Djalmi? Que o amargo nos faz orar. Observe o texto: e ele clamou ao Senhor. Moisés não se deixou ser influenciado pela maioria. Enquanto a maioria estava murmurando, reclamando, Moisés decide clamar. E esse clamar podemos aplicar como orar. Aleluia. Existem pessoas que no amargo de Deus decidem murmurar, mas existem pessoas que o amargo de Deus faz ele ser mais crente. Observe, aqui no texto está claro isso. Enquanto o povo murmurou, Moisés clamou. O amargo fez Moisés orar. E muitas vezes é assim. Muitas vezes Deus permite as águas amargas, as lutas, as provações, para nos levar para próximos dEle, para estar perto dEle. É por isso que as portas se fecharam, é por isso que Deus te fez perder algo ou perder alguém, para te trazer para próximo dEle. Muitas vezes a porta se fecha, porque Ele está dizendo: eu quero que você ore mais, eu quero que você busque mais a minha presença, eu quero mais intimidade contigo. Observe
observe que para uns a murmuração, aleluia, do amargo se faz presente, mas para outros, aleluia, o amargo traz uma intimidade com Deus. Enquanto o povo estava murmurando, Moisés estava clamando, estava buscando ao Senhor. E aqui eu aprendo uma coisa gloriosa na palavra de Deus, que o verdadeiro servo de Deus, ele prova a sua fidelidade, não é no doce, não é no milagre, é no amargo. Oh, aleluia, glória seja ao nome do Senhor. O verdadeiro servo de Deus não prova a sua fidelidade no doce, é no amargo. É quando as coisas, as adversidades estão tremendas sobre sua vida, estão cercando a sua vida. É quando as provas, é quando as lutas se levantam que ele mostra a sua fidelidade ou não ao Senhor. Enquanto os uns murmuravam, Moisés estava clamando ao Senhor. E o Senhor está nos alertando e nos dizendo através da sua palavra nesta madrugada: muitas vezes eu permito algo não dar certo na tua vida, muitas vezes eu fecho a porta, muitas vezes eu tiro algo ou alguém da tua vida, eu permito o ciclo se fechar, porque eu quero te trazer para próximo da minha presença. Muitas vezes a gente está tão distraído com os milagres, tão distraído com as bênçãos, que a gente se esquece de orar, a gente se esquece de buscar, a gente se esquece de descer à casa do oleiro. Mas o Senhor nesta madrugada está dizendo: se posicione da maneira certa. Enquanto alguém tem se posicionado na murmuração, se posicione nesta luta, nesta prova, nesta adversidade, nesta dor. Se posicione através do caminho da oração. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É interessante que quando Moisés ele clama ao Senhor, o Senhor ele mostra a Moisés um lenho. E aqui eu chego no quinto ponto, é que Deus usa coisas simples para resolver as complexas. Quem ora, Deus
coisas complexas. E muitas vezes a gente pergunta a Deus: Senhor, como é que o Senhor vai me abençoar? Eu estou desempregado, Senhor. Como é que o Senhor vai me abençoar? O Senhor falou comigo que eu ia ter isso, que eu ia ter um carro, mas eu estou desempregado. Esta palavra é para alguém que está me vendo nesta madrugada. Irmãos, Deus não precisa de muita coisa para mudar a história. Deus não depende de recursos humanos. Deus não depende da economia da nação, da economia da cidade. Quando Deus quer mudar a história, Ele muda, Ele decide mudar. E é interessante que Deus usou algo simples para resolver os problemas grandes. Aí os céus, nesta madrugada, está perguntando: qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Eu já estou te dando direção. Você já sabe o que é para fazer. Mas, Senhor, o que eu tenho na minha mão é um lenho. Eu vou usar o lenho. Senhor, o que eu tenho na minha mão é uma vara. Eu vou usar a vara. Senhor, o que eu tenho na minha mão, Senhor, é uma pedrinha, é uma folha. Mas o Senhor está dizendo: eu vou usar. Mas, Senhor, mas é uma queixada de jumento velho. Não tem problema. Eu vou usar as coisas simples para mudar a história. Glória a Deus. E é interessante que quando Moisés lança aquele lenho, aquele pedaço de madeira sobre as águas, Deus muda o sabor do processo. Aleluia. Vou dizer de novo. Deus mudou o sabor do processo. As águas amargas se tornaram doces. Deus vai mudar o sabor do processo de alguém que está nesta madrugada conosco, nos assistindo. O processo é amargo, mas o Senhor está dizendo: eu vou mudar o processo, eu vou mudar o quadro. Eu sou o Deus que mudo, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que opero. E Ele diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Um simples lenho, um simples pedaço de madeira, Deus usou para transformar as águas amargas em águas doces. E é interessante porque a gente vê Cristo aqui nesse texto. Por quê? Porque assim como aquele simples pedaço de madeira, um lenho, transformou as águas amargas em águas doces. Quando a gente vai para a cruz, a gente vê que através da cruz de Cristo, as águas amargas se tornaram em águas doces. A cruz de Cristo transforma a tristeza em alegria. A cruz de Cristo transforma sofrimento em paz. A cruz de Cristo transforma, oh aleluia, glória ao Senhor. E nesta madrugada Ele está dizendo: eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar, aleluia, a tua vida, a tua história está no controle aleluia, das minhas mãos. Confia tão somente, porque eu sou o Deus que posso fazer todas as coisas. Oh, glória a Deus. Já caminhando para o final, meus amados, a gente observa que depois que as águas se tornam doces, ali o Senhor entrega duas coisas. E é interessante aqui, e eu pontuei isto aqui nesse esboço que o Senhor tem me dado. Deus entrega duas coisas ali naquele lugar amargo. Em Mara, Deus entrega estatutos e ordenança. Estatutos são princípios e ordenança é uma direção. Só que observe, e eu gosto muito dessa expressão no versículo de número 25, porque no verso de número 25 diz: e ali, aonde? No deserto. E ali, aonde? No lugar amargo. Irmãos, tem coisas que Deus só vai dar a gente em Mara. Tem coisas que Deus só vai nos dar no deserto. Ali aonde? Em Mara. Ali aonde? No lugar amargo. Deus deu estatuto, Deus deu ordenação. Aleluia. Tem lugares que são específicos que Deus nos coloca. São lugares escassos muitas vezes, mas são lugares que Deus quer nos dar revelações. Deus quer nos dar experiências. Deus quer nos entregar mistérios. Deus quer dar direções. Existem lugares específicos que Deus nos leva para entregar algo para nossas vidas. Lembra de Jeremias? Eu sempre gosto de dizer isso. O Senhor diz assim para Jeremias: Jeremias, desce e vai até a casa do oleiro.
e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus poderia falar com Jeremias aonde ele estava, só que Deus não fala, porque tem coisas que Deus quer nos levar a algo mais profundo. Deus quer que a gente desça, Deus quer nos convidar para algo mais profundo. Tem revelações, tem mistérios e tem experiências que Deus só vai nos entregar na casa do oleiro, que Deus só vai nos entregar no deserto. Tem coisas que Deus só vai nos entregar em Mara, tomando do amargo. Deus está dizendo: tome um amargo, porque eu vou te dar experiência. Toma um amargo, aleluia. Toma um amargo, porque eu vou te dar direção. Toma um amargo que eu vou te encher da minha presença. Toma um amargo, porque eu vou te dar dons espirituais. Toma um amargo, que eu vou te encher do meu Espírito Santo. Toma um amargo, que eu vou te elevar de nível espiritual na minha presença. Toma um amargo, porque eu vou te fazer mais íntimo da minha presença. Toma um amargo, porque nesta madrugada tem o céu. Toma um amargo, porque nesta madrugada tem milagre. Toma um amargo, porque nesta madrugada tem salvação. Toma um amargo, porque nesta madrugada tem ferramentas sendo quebradas pelo poder da palavra. Aleluia, é muito temor, aleluia, diante desta palavra que o Senhor me manda te dizer que nesta madrugada, oh glória, o arco do forte está sendo quebrado. Vai tomando do amargo, que ele está dizendo: eu estou contigo, eu não te deixo só. Em Isaías capítulo de número 41 e verso de número 13, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Oh glória a Deus. E diz o texto bíblico, já encerrando, que ali o Senhor os provou. Mas o que eu acho interessante em Deus é que Deus não avisa das águas amargas. Deus não avisou a eles que iriam prová-los. Deus não avisou a eles que iria prová-lo nas águas amargas. E quantas vezes, irmãos, é assim conosco. Às vezes a gente está numa vida tão boa, né, evangelista, irmão Buiraci, que de repente as portas se fecham e a gente diz: meu Deus. Às vezes a coisa começa a desandar na nossa ótica humana e a gente diz: Senhor, e agora a casa vai cair. E Deus não avisa, porque talvez se Ele avisasse a gente desistiria. Mas Deus está dizendo: eu estou te colocando aí porque eu quero te aperfeiçoar. E já encerrando, diz o versículo de número 27, que eles dali caminharam 13 quilômetros de Mara, eles chegaram até a Elim. E havia ali em Elim 12 fontes de água e 70 palmeiras. Só que fica uma pergunta que você não precisa responder apenas para você refletir. Irmãos, quando Deus levou o povo para Mara, será que Elim já existia? Claro que existia. Elim já estava pronto, mas por que Deus não levou o povo diretamente para Elim e decidiu levar o povo primeiro para Mara? É porque ninguém vive Elim sem passar por Mara. Ninguém toma o doce sem provar do amargo. Glória a Deus. O que o Senhor está nos dizendo para nós nesta madrugada é o seguinte: você pode estar em Mara, mas Elim já está pronto, as fontes já estão prontas, as palmeiras já estão prontas. Não é que Deus está preparando um milagre, não. Você está em Mara, mas o teu milagre, aleluia, já está pronto. Elim já está pronto. Deus está te preparando para o milagre. Deus está te preparando para o cumprimento, aleluia, da promessa. Deus, Ele está nesta madrugada dizendo para alguém: eu estou te preparando, eu estou te forjando em Mara. Eu vou te dar escape de Mara. Você vai chegar em Elim. Elim é o lugar do descanso. Em Elim existia 12 fontes de água. A água na Bíblia simboliza a vida. A água na Bíblia simboliza a restauração. E mais profundo ainda, a água na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta madrugada diante desta palavra? Vai suportando Elim, vai suportando Mara, vai suportando o amargo, vai suportando a crise, vai suportando a dor,
vai suportando as portas fechadas, vai suportando a enfermidade, vai suportando as tribulações e adversidades, porque Elim já está preparado. E quando você chegar em Elim, vai ter vida, vai ter restauração, vai ter o Espírito Santo, aleluia, te enchendo ainda mais do poder, da graça. Elim havia também 70 palmeiras, e o que eu entendo é que a palmeira fala de força, a palmeira fala de vitória, a palmeira fala de descanso. No Salmo de número 92 e verso de número 12, está escrito: o justo florescerá como a palmeira. Deus está dizendo: vai suportando Mara, porque em Elim eu vou manifestar na tua vida algo tão extraordinário que você nem vai acreditar, porque eu sou o Deus que velo pela minha palavra. Aleluia, suporta, Mara, vai aguentando, Mara, vai aguentando. Mas eu já tentei desistir, eu já tentei parar, mas ele está dizendo: continua, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, aleluia, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu quero decretar nesta madrugada para a tua vida: você não vai desistir, Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a história. E deixa eu profetizar com muito temor diante desta palavra: o tempo de viver Elim está chegando para alguém. Existe alguém que está em Mara, mas já está saindo de Mara e está indo para Elim. E Deus está dizendo: eu tenho coisas grandiosas. Se você não desistir, se você não ficar parado em Mara, eu tenho coisas grandiosas na tua vida. Não desista. E saiba de uma coisa, que as águas amargas de Mara é um processo que Deus está te aperfeiçoando e vai te dar experiências espirituais tão grandes que você vai olhar para trás e vai dizer: foi muito bom passar por Mara. Que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe a tua vida, que Deus